Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Novo Mundo, o canal onde a gente aborda variados tipos de assunto, desde políticas, relações sociais, relacionamentos, financeiro, né? E uma pancada de coisas que eu abordo aqui apenas dando a minha opinião, mas com um pouquinho de profundidade e de ideias que eu espero que colabore aí na sua vida em algum setor ou em variados setores. Você que está perdido aí, você que não entende muito como funcionam as coisas da vida, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha experiência que eu tenho observado nessas mais de 3 décadas que eu tenho vivido aqui nessa terra e espero que contribua de alguma maneira para você. E o assunto de hoje é: por que pessoas ruins parecem se dar bem na vida, enquanto que pessoas boas são, vamos assim dizer, fracassam em muitas coisas na sua vida, sofrem bastante, apanham bastante, né? Às vezes são até mais penalizadas que pessoas ruins, né? Antes de iniciar esse mapa mental que eu fiz aqui para vocês, né? Todos os meus vídeos vão ter esses mapinhas aqui para fixar melhor na mente, para ficar uma coisa mais organizada, para organizar os pensamentos e os pontos de discussão, certo? Antes de iniciar a parte mais mundana da coisa, né, mais social da coisa, eu queria elaborar um argumento assim mais espiritual. Bem rapidinho, tá? Para quem já leu a Bíblia aí, né, leu ali Rei Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes, principalmente em Eclesiastes, para quem, cara, quem quer assim ter um vislumbre de muitas questões do mundo, precisa ler Provérbios ou pelo menos ouvir, tem aí áudio, a Bíblia falada, né, no YouTube. Precisa ler ou ouvir Provérbios, principalmente Eclesiastes. Vai ser um soco no estômago aí, né? Você vai ver que todos os problemas que a sociedade tem passado nos últimos tempos, na verdade, pessoas, já acontece há milênios, né? E só acontece nos dias de hoje porque as pessoas não leem e não pesquisam, né? Ou seja, não adianta você fazer as mesmas coisas sempre esperando por resultados diferentes, né? A sociedade comete sempre os mesmos erros, vão sempre para a mesma direção e esperando resultados diferentes, mas isso não vai acontecer. É por isso que a sociedade ela tem aquele aspecto cíclico, né? Parece que o tempo todo, de 100 em 100 anos, de milênio em milênio, há ciclos. Porque sempre a sociedade ela comete os mesmos erros, cai nas mesmas arapucas, né? Reage da mesma maneira e vão tendo é, ações reativas, né? E vão caindo sempre no mesmo buraco, né? No mesmo ciclo, no mesmo vórtex de acontecimentos, né? E no caso de Eclesiastes da Bíblia, né? Lá há várias passagens lá deixa claro, né? A questão Rei Salomão muito triste, né? Eu diria que até em depressão, ele deixa claro lá que esse mundo jaz no maligno e é comum que pessoas ruins se deem bem e pessoas boas não, e isso faz parte desse mundo caído que nós vivemos, né? Então, não se preocupe, isso não é uma questão assim tão que você está errando ou qualquer outra coisa do tipo. Tem um fundo de coisa mundana mesmo, do mundo, né, da sociedade em si, gostar da mentira, ter um resquício de psicopatia, gostar da maldade, né? Então não fique achando que isso é só um erro com você. Tem uma ponta aí de erro e de, vamos assim dizer, fluxo de fatos, comportamentos da sociedade em si, tá? Mas isso não quer dizer que você vai, e agora a gente vai entrar de fato para o mapa mental desse vídeo, né, para a discussão desse vídeo, isso não quer dizer que você vai ler Eclesiastes, vai concordar lá com o que Rei Salomão fala, bacana, bonito, com todas aquelas palavras rebuscadas da Bíblia, né? Não quer dizer que você vai aceitar aquilo como um fato, né? E vai entender, não, a vida é desse jeito mesmo, eu vou apenas aceitar que os ruins vão se dar bem, que os bons vão se dar mal, e é isso aí, it's over. Não. Há formas de você driblar essa tendência mundana, né, e se dar bem na sua vida aí também, seja lá o que se dar bem signifique para você. Isso aqui não é um mapa mental para você ficar rico, para você ter sucesso com as garotas, com as mulheres e no meio social e tal, mas é para pelo menos você saber se esquivar de algumas coisas, pegar o que as pessoas ruins fazem de bom, sim, elas
tem qualidades nela que, embora seja utilizado para prejudicar as outras pessoas, mas que você pode utilizar para se sobressair na sociedade e assim, sei lá, fazer mais dinheiro, ter mais sucesso no seu comércio, mais sucesso com as mulheres, se você for homem, né? Tem como você utilizar o sistema contra o sistema e ao seu favor. Embora a gente entenda que o mundo jaz no maligno e essas coisas acontecem por padrão. Mas grandes homens são aqueles que quebram o padrão, não é verdade? Então, aqui vai dicas para como você quebrar esse padrão aí e se dar bem aí em muitas questões na sua vida. Isso aqui não é necessariamente uma receita de bolo do sucesso, mas é um mapa mental que pode lhe ajudar em algumas coisas. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo propriamente dito, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu tenho observado nessa minha vida, né? Porque pessoas ruins parecem se dar bem na vida, né? Aqui entende-se por pessoas ruins, né? Pessoas aí que desde aquele seu amigo falso, mentiroso, né? Que é o chegadinho da galera, o bom vivant, né? Até golpistas, bandidos, políticos, toda essa gentalha aí que faz girar a engrenagem da maldade, da mesquinharia humana. Porque que elas se dão bem, né, em cima de pessoas tolas, que é a maioria da humanidade, né? E você não, né? E principalmente como você vai pegar as qualidades que eles têm, vai aplicar isso para, vamos assim dizer, atingir seus objetivos, né, utilizar o sistema ao seu favor e contra o sistema, mas sem cometer maldades. Porque fica parecendo que eu vou dizer aqui para vocês, né, que o mal faz isso, né, você tem que fazer a mesma coisa, repetir a mesma coisa que as pessoas ruins fazem para se dar bem na vida e tal. O que não lhe diferenciaria dessas outras pessoas. E o objetivo deste vídeo, deste canal, não é lhe tornar uma pessoa pior, e sim melhor. E por melhor, entende-se, nesse vídeo que eu quero que vocês peguem as qualidades que eles têm, passe pelo seu coração bonzinho aí, em atitudes semelhantes ao do mal, mas que se convirtam em coisas boas para você e para as pessoas ao seu redor. Deu para entender? É como se sai das pessoas ruins, um diamante não lapidado, mas com qualidades, passa por você, você lapida e transforma em qualidades que vão gerar aí frutos para você, beleza? Então, entendido tudo, toda a introdução, vamos à questão propriamente dita, certo? Bom, primeiramente, o mal não tem medo do risco, né? Quando você vê ali um golpista, né, que ele pensa assim, eu vou criar o golpe do Pix, né? Ou eu vou me meter ali no jogo do tigrinho de apostas, vou falar que todo mundo vai ficar rico, vai se dar bem nesse jogo, sendo que a gente sabe que aquilo ali tudo é manipulado, é tudo uma mentira, né? Para tomar dinheiro de pessoas desesperadas, né? E também metidinhas à esperta, vamos assim dizer, certo? Ele não pensa, por exemplo, que outrora a polícia pode pegar ele, que ele pode ir em cana, que talvez ele não tenha o dinheiro para pagar o advogado e tudo mais, né? E que aquilo pode destruir a vida dele, certo? Pode atrasar ali a vida dele, ele perder tempo com aquilo ali. Ele não pensa nisso, ele simplesmente vai lá e faz. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar, né? Com câmeras da mídia em cima dele, caso o caso dele se torne famoso, né? Ele não se preocupa com isso. Ele simplesmente vai lá e faz, ele não perde tempo, certo? E você, como uma pessoa boa, vai converter isso para risco calculado, né? Porque no caso, para você se dar bem na vida, seja lá em que você quer se dar bem, por exemplo, se for com as mulheres, você tem que assumir riscos. Não tem como fugir disso. Você tem que assumir riscos. Não tem como fugir disso. Você pensa em ser um empresário de sucesso, você vai ter que assumir alguns riscos. Porque se você quer se dar bem na vida, tá, gente? Seja lá em que você queira, em que você está querendo se dar bem, seja em negócios, seja com as mulheres. Aqui eu tô falando de um ponto de vista masculino, né? Pois eu sou homem e eu entendo mais o lado masculino, né? Mas para você, mulher, aí, converta para suas questões femininas aí, você mulher que esteja possivelmente me ouvindo, né? Então, assim, por exemplo, se você quer se dar bem com as mulheres ou em negócios, você tem que assumir riscos, né? Em negócios, você tem que fazer um empréstimo ali para montar, sei lá, um boteco, uma escolinha de futebol, não sei. Eu tô usando exemplos aqui bem simples, tá, gente? Bem chucro mesmo.
Porque eu não tô a fim de pensar num negócio mirabolante aí para você montar. Isso a gente pode discutir em outros vídeos, tá? Então você pega, você faz um empréstimo ali para montar uma barraquinha de cachorro-quente, um exemplo, né? Mas para montar uma barraca de cachorro-quente, para você começar pequeno, para possivelmente depois crescer para uma franquia, etc, tatará, você faz ali um pequeno empréstimo, né? Ou seja, você assume um risco, porque você pode falir, o negócio pode não dar certo, é um risco que você assume. Mas, digamos que o empréstimo é de, sei lá, R$ 10.000, 6, R$ 7.000. É um risco calculado, porque isso é um dinheiro que digamos que você consiga pagar ali as primeiras parcelas, amortizando um pouco da dívida, mas depois o negócio vá à falência, você não consiga honrar com as parcelas, mas o valor já está menor, aí você arranja um emprego, alguma coisa, faz uns bicos ali, você consegue quitar esse empréstimo aí, nesses feirões aí do Serasa, nada que vá prejudicar a sua vida, levar você ali a dívidas impagáveis, né? Então, um pequeno risco ali que você corre, mas calculado, para que você monte ali seu pequeno negócio, inicie pequeno e depois cresça, enfim, prospere e etc. Sem contar, ou seja, é um risco calculado. E é calculado, e diferente das pessoas ruins, né? É calculado porque o mal, quando ele corre o risco, ele não pensa se ele vai ser preso, se vão matar ele, se as pessoas vão atrás dele, vão querer bater nele, ele não pensa, ele não calcula isso, ele só corre o risco. Você vai correr o risco, mas vai ser calculado. Vai ser para você ter uma boa vida, vai ser para você conseguir honrar com seus empréstimos, com seus credores, com seus fornecedores, etc. Ou seja, é um risco calculado. Você vai ter que assumir riscos se você quiser mudar de vida, mas será calculado, enquanto que o do mal não é calculado, né? Das pessoas ruins não é. Eles não estão nem aí, eles não se preocupam. É um bando de vida torta, não pensa muito no futuro, não pensa muito nas questões da vida. Não é o seu caso, você é uma pessoa boa. Às vezes as pessoas boas, elas são mais tímidas, tendem a agir menos, porque elas pensam demais, né? Elas calculam demais, elas só calculam, mas elas não assumem o risco, né? Elas pensam muito ali, elas ficam muito preocupadas com o que os outros vão pensar, e se der errado, vão me cobrar, vão me punir. Não. De fato, quando você assume riscos, você tá, vamos assim dizer, fadado a se machucar de alguma maneira, seja psicologicamente, seja no seu bolso, seja socialmente, você pode irritar algumas pessoas, mas é um risco calculado, nada que vá matar você, porque o que não lhe mata, lhe fortalece, certo? Então, assuma riscos aí. Na questão das garotas, por exemplo, se você for homem, cara, uma das coisas que eu Totti, mais me arrependo na minha vida. Meu apelido, me apelidem de Totti, tá, gente? Vai ser o meu apelido aqui nesse canal. Levem pra frente aí. Uma das coisas que eu mais me arrependo na minha vida é de não ter chegado em garotas que claramente estavam ali me dando bola, ou talvez não estavam me dando bola, mas de repente, várias vezes eu namorei e fiquei com garotas que não estavam me dando bola, mas eu fui ali, joguei uma cantada, o negócio deu certo e aconteceu. Mas vocês não têm ideia, em relação às mulheres, assim, da quantidade, desde quando eu era adolescente, jovem, da quantidade de garotas que, enquanto estavam falando com outras meninas, davam aquela olhada, mexiam no cabelo, e eu ficava assim, olhando, pensava, aí eu comentava com algum amigo, né, como é que eu poderia chegar nela, o amigo não conhecia, eu tentava ver alguém que conhecia para me aproximar dela, sendo que eu deveria ter arriscado, deveria ter chegado lá e falado, poxa, me interessei por você, me passa teu Instagram, não posso conversar aqui, o ambiente tá meio barulhento, o clima não tá legal, mas me passa teu Instagram, posso falar contigo depois e tal. Cara, era provável que ela olhasse assim, caramba, esse cara é estranho, chegou com esse assunto meio seco, né? Mas pelo menos eu tinha 70% de chance de eu sair com o Instagram dela ali e rolar alguma coisa lá na frente, né? Até porque, com o passar do tempo, eu perdi esse medo, né? E várias coisas, vários relacionamentos aconteceram desse tipo de situação. E é um risco calculado. Calculado por quê? Porque, tipo, eu olho pro lado, eu vejo que ela não tem namorado, não tem um segurança ali, ou um bad boy ali do lado dela que vai me bater. Que risco eu corro? O risco de passar vergonha. Tá, esse é o risco que as pessoas más não têm, as pessoas ruins não têm, né? Então, eu não vou ter também. Né? E sem contar que eles não têm medo da vergonha social de fato, né? De serem bandidos, golpistas, etc. Você só não vai ter vergonha do quê? Da garota ali rir de você no grupinho dela. O que tem? Isso aí, depois você mesmo, com meses depois, anos depois, você mesmo vai achar graça junto, tá? Então,
Eles não têm medo do risco e não calculam nada, só fazem. Você não vai ter medo do risco, mas vai correr um risco calculado, beleza? Segundo ponto, eles não são perfeccionistas, né? Por exemplo, o cara quer dar um golpe ali, né? Aqui, pensando como uma pessoa ruim. Ele olha ali, por exemplo, vamos pegar uma mulher ruim, né? Ela quer dar um golpe do baú ali num velho, num trouxa ali, num jogador, né? Ela não pensa assim, por exemplo, o que é que as pessoas. Ela pensa no plano, né? Ah, eu vou tentar pegar um filho dele, vou tentar dar um golpe do baú e tal, mas depois ela não pensa assim, o que é que a família dela vai pensar disso? O que é que os amigos vão pensar? E se der errado? E se o jogador for à falência, ficar pobre e depois não poder pagar a pensão do filho dela, do golpe que ela quis dar? E se todas as coisas dele estiverem no nome de uma irmã ou de uma mãe, igual aquele jogador fez lá naquela, né? Eu não vou lembrar o nome do jogador agora, mas teve um jogador aí, eu vou tentar colocar aí embaixo na tela para vocês, né? Para vocês correrem atrás da história. Teve um jogador que uma mulher tentou dar um golpe nele aí, né? E quando ela foi ver, tudo estava no nome da mãe, né? Ou da irmã, se eu não me engano. Então, eles não são perfeccionistas no plano deles, né? Tanto que eles são pegos pelas falhas, né? Eles simplesmente fazem um plano ali muito simples, eles têm um objetivo direto, eles vão para cima com o que eles têm e não pensam se vai dar errado ou não, pensam em ajustar todos os defeitos, todos os parafusos e os rebites para os planos deles, né? Eles só fazem, certo? É bem parecido com o primeiro, mas é um pouco diferente porque não é uma questão de risco, é uma questão de plano. Eles não têm um plano perfeito. Eles só fazem um plano simples, direto, com o que eles querem, e o que tiver na mão eles vão lá e usam a favor deles e não pensam nas consequências. Não é algo fechado, perfeito, certo? E convertendo isso para pessoas boas, você pode fazer, né? Use o que tem, busque a perfeição. Ou seja, se você esperar que tudo esteja perfeitinho, casadinho, para você iniciar um negócio, para você, sei lá, mais uma vez, dentro do ponto de vista masculino, dar em cima de uma garota e tal, né? Não, eu tenho que estar com o cabelo, para eu falar com ela, eu tenho que estar com o cabelo cortado, eu tenho que comprar um carro e não sei o que, uma moto, tarará. Cara, para montar um negócio, né? Não, porque tem que estar desse jeito, é só quando eu me formar, terminar minha faculdade. Cara, se você for esperar tudo se ajustar para você, vamos assim dizer, ir para cima de um plano que você tem em mente, né? Aquilo ali, a sua vida nunca tá perfeita e você vai acabar nunca fazendo aquilo ali e vai perder o hype, né? E mais do que nunca, no momento que a gente está vivendo hoje, a gente está num momento de hype, né? Tudo passa muito rápido. Uma coisa. Em 2019, 18, antes da pandemia, o mundo era meio que de um jeito, ganhar dinheiro na internet era de um jeito. Hoje já tá de outro. E já tá mudando, já tem novas tendências aí que se vê aí para 2, 3 anos na frente, a gente vai discutir isso nesse canal também, né? Para ganhos de dinheiro, etc, etc, né? Você até vê caras aí como o Ryan Santos se reinventando o tempo todo na internet, falando as abobrinhas, né? Para surfar em hypes, em coisas do momento. Eles não planejam, eles só vão lá e fazem, né? E depois de fazer, né? Você busca a perfeição, né? Porque no caso do mal, por exemplo, a pessoa que é má, né? Ela faz com um plano simples, mete a cara e é tudo mal montado, eles acabam sendo pegos, sendo punidos aí, o mal nunca vence no final, tá, gente? Em algumas exceções, mas na maioria das vezes só se dá mal. Na minha vida, todas as pessoas espertinhas que eu conheci se deram mal de algum jeito, né? Por quê? Porque o plano deles não é perfeito, não é casado, eles não têm nada a oferecer, né? São pessoas que só querem subtrair, não querem somar. Então, lá no fim, a vida cobra essa subtração, a sociedade cobra, né? Você vai somar, né? E você vai deixar você vai buscar a perfeição, né? No sentido de eu tenho um plano, eu vou usar o que eu tenho, beleza. Mas com o passar do tempo, você vai precisar ajustar, porque vai ter as demandas. Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, você vai montar um negócio, né? Uma padaria. Você faz ali o pão. Não adianta você esperar que vai ter uma máquina de fazer bolo, uma máquina de fazer docinho, não. Você só faz o pão e inicia a sua padaria. Só que com o passar do tempo, o seu cliente ele vai começar a lhe pedir, pô, não tem sonho, não tem um pastelzinho, não, poxa, seria bom, né, se tivesse um pastelzinho, alguma coisa assim, né, pô, mas beleza, não tem, fica pra outra vez. Aí o que você faz?
Com o dinheiro que você ganhou vendendo o pão, você compra uma máquina de fazer pastel e faz o pastel, compra uma maquininha de fazer sonho, o creme do sonho e faz o sonho, ou seja, você começa com o que tem e vai buscando a perfeição. O mal não. Eles não são perfeccionistas, eles começam com o que dá na cabeça deles, né, e não buscam a perfeição, eles deixam o problema crescer, e uma hora eles são cobrados por isso, né, que não vai ser o seu caso. Vamos ao terceiro ponto. Terceiro ponto, o mal conta mentiras, né? Isso aí é óbvio, né? Toda pessoa que rouba, que mente, que rouba, que dá golpes, que engana, enfim, as pessoas más, né? Elas sempre contam mentiras, né? Disso aqui, gente, convertendo aí, passando pelas pessoas boas e convertendo para pessoas boas, né? Eu posso dizer, omita verdades. Há uma diferença entre você contar mentira e omitir verdade. Contar uma mentira é você tentar enganar uma pessoa, né? Por exemplo, você quer... Vamos aqui falar de garotas, né? Vamos falar de mulheres, né? O mal, né? O maldoso, o cafajeste, né? O espertalhão, ele chega ali com uma garota, ele chega falando, contando mentiras, né? Coisas que ele não é, contando eventos fantásticos na vida dele que não aconteceram, para ele parecer mais interessante, para ele parecer mais descolado, ele conta mentiras, né? Basicamente é isso. Né? O cafajeste, o golpista, né? Você, por exemplo, no caso de estar conversando com uma mulher, eu, por exemplo, eu vou falar da minha experiência, né? Eu sou um cara muito sincero, sempre fui um cara muito sincero, sempre falei dos meus problemas, né? Às vezes eu chegava com a garota, né? Aí eu virava pra ela e falava assim, não, porque eu sou uma pessoa muito assim, assado, eu não gosto disso. Eu contava todas as verdades, né? As minhas verdades mais ocultas ali, mais profundas. E todo mundo sabe que o ar de mistério, de incompreensão, é uma coisa que atiça as mulheres, até os homens, né? Mas principalmente as mulheres, né? E eu percebi que eu não deveria ficar falando essas verdades sobre mim, né? Eu deveria contar somente as minhas qualidades, as minhas vantagens, que eram verdades, né? Eu nunca fui de mentir para os outros, né? Para as mulheres, etc. Mas eu omiti aqueles pontos chatos, aqueles pontos que não interessava a ela, aqueles pontos tipo, me fazia parecer careta, sabe? Não precisa você falar tudo, né? Omita algumas coisas e coisas que não vão agregar se você revelar e que ainda vão dar um ar de mistério, de incompreensão para você, né? De oculto para você, né? A pessoa má, ela só conta mentira, né? Ela dá o golpe, ela fala assim, olha, você me manda R$ 1.000 na conta agora, eu vou mandar o iPhone 15 para você. Acredite, tem algumas pessoas que caem nesse tipo de golpe, né? Aí, chegando lá, ele não manda o iPhone, ele engana a pessoa. É uma mentira, ele contou uma mentira, ele não tinha esse iPhone, né? Quando ele dá aquele golpe lá de vender iPhone barato pela internet, que muita gente ainda cai, por incrível que pareça, né? Tem muitos golpes nessa pegada por aí, né? No meu caso, quando eu montei meu negócio, né? Que verdades eu omitia? Por exemplo, eu chegava, né? Eu já tive uma loja de vender produtos, né? Certos produtos, tipo assim, eu tinha um estoque muito pequeno, eu comecei muito pequeno. Então, o que eu fazia, né? Na hora de tirar as fotos para publicar no Instagram, eu pegava todos os meus produtos, né? Colocava na foto, fazia um volume, batia a foto de um ângulo que parecia legal, que parecia um volume maior de produtos, e eu dizia, né, que eu era o distribuidor lá da minha região e tal, falava que eu tinha estoque para vender e tal, as pessoas vinham e compravam, né, só que algumas pessoas perguntavam, poxa, mas tu tem estoque aí, tu vai ter depois o produto caso eu precise, e eu dizia, né, não, estoque aqui eu tenho, sempre que você precisar vai ter aqui o estoque e tal. No começo eu trabalhava com um estoque bem reduzido, né, então, só que os meus clientes não sabiam disso, eles pensavam que eu sempre ia ter estoques infinitos ali para fornecer o produto para eles. Graças aos meus planos e vários outros pulos aí que eu dei, né, nunca faltou os meus produtos para os meus clientes, e toda vez que eu recebia, eu comprava mais produto, eu reinvestia na minha própria loja, e com o passar do tempo eu passei a, a, a ter uma pujança de estoque muito grande e passei a atender com uma certa folga e despreocupada, né, os meus clientes. Então eu omitia uma verdade de que eu estava com estoque mínimo ali vendendo e empurrando. Eu não contava, eu não falei pro meu cliente, não, eu tô só vendendo esses estoques aqui, vou pegar o teu dinheiro, vou comprar mais, vou reinvestir. Eu não contava isso. Entendeu? Porque eu queria olhar assim, pô, então esse cara não vai ter, eu vou buscar em outro lugar, eu sei que eu não posso contar com esse fornecedor. Eu não contava essa verdade. Eu omitia essa verdade, né? Eu não falava para ninguém que eu tinha um estoque de alerta em risco, né? Que o meu estoque poderia acabar, eu poderia não ter o produto mais para fornecer
para fornecer para a pessoa, e a pessoa ia ter que correr atrás de outro fornecedor e tal. Eu não contava isso, né? Essa verdade eu não falava. Eu dizia que não, aqui o estoque está sempre aqui, pode vir, pode comprar, entendeu? Então são detalhes que você não conta para não demonstrar sua fragilidade, para que as pessoas não saibam dos seus planos e possam usar isso contra você, etc, etc, entende? Mentir é diferente de omitir verdades, né? Tem certas coisas sobre você que você não fala, porque as pessoas vão lhe ver como esquisito, como fraco, vão usar isso contra você, então você não fala, tá? As verdades sobre você, né? Inclusive coisas boas também, tá, gente? Às vezes tem coisas boas na minha vida que acontecem que eu prefiro não falar para não atrair mal olhado, olho gordo. Eu omito verdade. Eu poderia muito bem falar como o mal faz para aparecer, né? Só que ele conta mentira, o meu seria a verdade, mas eu prefiro omitir para não atrair energias negativas. Vocês me entendem? O mal. Fale o que os outros querem ouvir, né? Convertendo para o bem, fale e faça o que os outros querem ouvir. Por exemplo, em relacionamentos, né? Você pega ali o cafajeste, né? Ele vem com aquele papozinho, ele vem falando coisas, N coisas, falando ali o que a garota quer ouvir e tudo mais, né? Você tem que fazer o mesmo. Você tem que entender que para as pessoas se interessarem em você, você tem que ter algo pelo qual elas devam se interessar em você, né? E esse algo é você falar, a priori tudo começa por uma conversa, né? Você fala o que a pessoa quer ouvir, mas depois você faz, você cumpre com o que você promete, né? Se você não pode cumprir com o que você fala, com o que você promete, não fale. Essa vai ser a diferença de você para o mal, né? Você não vai falar aquilo que você não pode cumprir. Você vai falar o que os outros querem ouvir, mas que você pode cumprir, que você está disposto a fazer, que você quer fazer, né? E que você pode atender aquela demanda, beleza? No caso das garotas, né? Eu, por exemplo, nunca menti para nenhuma garota que eu me relacionei. Mas eu sempre falo as coisas boas que tem em mim, que eu sei que elas gostam e querem ouvir e tal. Por exemplo, a minha paixão por animais. As garotas gostam muito desse negócio aí de animal, né? Tal. Eu sempre gostei muito de gatos e tal. Toco nesse tipo de assunto, cola bem. Ou seja, inclusive eu tenho fotos no meu Instagram de eu salvando animais da rua, né, doando, né, eu posto nos meus stories às vezes, para incentivar, tá, não é para pegar garotas não, tá bom? E elas veem lá, então, se eu falo, eu faço, né, eu cumpro com aquilo que eu tô falando, eu não faço que nem o mal que somente e não faz porcaria nenhuma, né. Entre outras qualidades que eu tenho, que eu demonstro, né, que eu sei que são interessantes para as mulheres, eu falo, né, e faço, entende? Então, fale de você apenas o que os outros querem ouvir. O que não interessa, mesmo que seja verdade, você omite. Mas o que os outros querem ouvir, as suas qualidades que você acha que a sociedade quer ouvir, você fala, venda seu peixe, faça que nem o mal, né? O mal ele não fala ali o que os outros querem, ele não vende o peixe dele, né? Você vai fazer o mesmo. A diferença é que você vai ter que cumprir com aquilo. Você tem que ser uma pessoa de palavra. Vinícius, e se eu não tiver nada de bom, nada que eu possa falar e fazer ao mesmo tempo? Cara, sei lá, bicho, corre atrás. O que é? Você é um inútil? O que você tá fazendo enquanto você tá me ouvindo aqui? Você tá o quê? Você tá se masturbando aí? Você tá deitado na cama, não tá fazendo nada? Então levanta essa bunda daí, entendeu? Levanta essa bunda daí, vai, sei lá, aprender a tocar violão, né? Aí você chega lá no grupo da galera, ó, toca o violão pra animar a galera e tal. E você vai, fala e faz, não sei, faça alguma coisa. Eu sei que esse exemplo foi bem merda, tá, gente? Desculpa, mas eu só chutei aqui, né? Mas você tem que ser útil pra alguma coisa, né? Faça primeiro pra depois você falar nesse caso, né? Já que você não tem nada que você possa falar que você já faça, certo? Uma coisa que o mal tem também de vantagem, tá, gente? Eles têm vontade, né? O mal, ele olha assim, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, eu quero ter esse celular, eu vou lá, eu vou roubar, ou eu vou enganar um trouxa para eu ter aquilo. Eles têm vontade, eles têm um ímpeto dentro deles. Enquanto que o bem, ele às vezes só tem a vontade. Aí o que acontece? Eles têm vontade, né? Eles traçam um plano, não tem medo do risco, não são perfeccionistas, só fazem mesmo, contam mentira, falam o que os outros querem ouvir, né? A diferença é que você precisa ter essa vontade e esse brio, né? E é uma coisa que falta na juventude hoje em dia, essa vontade, essa coisa de olhar pra frente e falar, porra, eu quero ter aquilo e eu vou ter.
né? A diferença é que o mal ele rouba, ele subtrai dos outros, né? Você vai ter que traçar um plano para somar e ser recompensado por isso. Essa é a diferença. O mal ele tem vontade e faz maldade, né? Ele faz acontecer, né, a coisa. O bem, ele às vezes tem a vontade dele tá só no desejo, mas não é uma vontade ativa de fazer. E o mal ele traça um plano para a maldade. Você vai traçar um plano para o bem, certo? Mas o principal foco é na questão da vontade, que é o que falta na juventude hoje em dia. Você tem que ter vontade, cara. Você tem que levantar da cama e falar, porra, eu quero ter uma vida melhor. Entendeu? Como que eu vou fazer isso? Aí há N caminhos aí que a gente pode discutir no decorrer do canal. Mas faça. Tenha essa vontade. Porque se você ficar só reclamando, olhando pro teto, aí você tem aquela vontade, mas é no sonho, no desejo. Mas não levanta, o corpo não reage, a sua mente cansa só de você pensar em dar os primeiros passos. Cara, você vai perder pro mal, porque o mal ele vai lá e faz. Ele tem vontade, ele quer, ele faz. Inclusive, né? Uma das coisas aí que os cafajestes muito usam, né, que às vezes você vê um cara escroto com uma menina bonita, uma menina bacana, por quê? Porque ele tem vontade. Ele tá cagando pra ela, ele não se importa com os sentimentos dela. Ele só olha pra bunda, pro peito, pra aparência dela e ele tem vontade de possuir aquela garota. E ele vai lá, aí ele mente, ele não tem medo de correr riscos, etc. Fala o que ela quer ouvir, ele tem vontade de ter ela, né? Você, provavelmente, o Miqueinha aí, deve ter medo da garota, né? Você sonha em estar beijando a bochechinha macia dela, em passar a mão no cabelinho cheiroso dela com hidratante, mas você não tem vontade de fato. O que você tem é medo, né? E muito menos um plano, que isso aí eu acho que o seu cérebro nem deve, se você é desses, né? Nem deve estar funcionando para esse tipo de coisa, nem vontade você tem. O plano, ele vem da vontade. Se você não tem vontade, para que você vai construir um plano, certo? Então, fica a dica aí pra vocês, mais uma dessas aí. Outra coisa, o mal ele vai se aperfeiçoando, né? Por exemplo, a gente tinha ali os bandidos, os golpistas que ligavam da cadeia pelo telefone para dar golpe aí nas pessoas, né? O golpe do crédito, o golpe disso, o golpe daquilo. Hoje em dia eles estão indo pra internet, eles estão se aperfeiçoando, né? Você vê muitos golpistas aí, né? Deixa pra lá, né? Eu ia citar alguns nomes aqui, mas vamos deixar pra lá, eu não quero tomar processos aí, né? Mas você vê alguns golpistas aí mentindo na internet, né? Eles mentem, falam que eles contam mentira, falam que os outros querem ouvir, e eles vão aperfeiçoando essa técnica, né? Traduzindo isso para pessoas boas é você aperfeiçoar-se e evolua. Aperfeiçoe-se e evolua. Qual é a diferença, né? Nesse caso pro do mal, é que o mal, ele só aperfeiçoa a técnica de fazer a maldade. Mas ele nunca evolui disso, né? É sempre uma coisa assim, tipo, enganar, roubar os outros. É só isso que ele sabe fazer. Enganar, mentir, subtrair. Enganar, mentir, subtrair. Enganar, mentir, subtrair. Você não. Você vai traçar seus planos ali para contribuir com a sociedade e ser recompensado por isso, né? Você vai aperfeiçoar isso e evoluir. Evoluir no sentido de que, por exemplo, você monta um negócio ali, né? Vende, sei lá, uma mercadoria. Aí depois você evolui aquilo, né? Você sobe aquilo de patamar para, por exemplo, eu tenho uma pizzaria. Do lado da pizzaria, eu vou expandir a minha pizzaria, né? Do lado da pizzaria eu vou montar um playground para as crianças brincarem, onde vou colocar bilhar para os mais jovens, totó para as crianças, um brinquedo de pula-pula. Você evolui. Você sai de simplesmente ser uma pessoa que vai só fornecer alimento e coloca do lado da sua pizzaria, por exemplo, uma coisa de fornecer diversão, ou seja, você evoluiu, você vai para um outro patamar. Isso são o que pessoas brilhantes e boas fazem, né? Elas querem ver as outras pessoas felizes, elas querem o belo, elas buscam o belo, elas buscam a felicidade, a evolução. Enquanto que o mal, ele só aperfeiçoa o método, mas é sempre para subtrair dos outros. Aí acabar sendo preso, acabar sendo criticado, passando vexame. Não há aperfeiçoamento. Me diz o que mudou do bandido que roubava sei lá, no Império Romano pro bandido que rouba hoje, né? Não evoluiu nada, não há evolução, coisas novas, é sempre ele subtraindo dos outros, só aperfeiçoando os métodos. Você vai fazer o mesmo, você vai aperfeiçoar os seus métodos de conquistar os outros, mas evoluir isso a patamares de trazer o bem para os outros, trazer a felicidade, etc. E não só usar as pessoas em bem próprio, certo? Estudam as pessoas, convertendo da pessoa boa para o mundo. Estude as pessoas. Isso aqui, gente, é a única coisa
que você, como pessoa boa, não vai mudar para uma pessoa má. Uma pessoa má, ela estuda, principalmente pessoas, principalmente psicopatas, né? Eles estudam suas vítimas, eles veem do que a pessoa gosta, o que a pessoa quer, o que eles mais gostam de ouvir, né? Eles estudam as pessoas, né? Você, como pessoa boa, você vai fazer o mesmo. A questão não muda. Aqui não tem muita coisa. A diferença é que eles fazem isso para subtrair das pessoas, né? Você vai fazer para somar, né? Para somar com as pessoas para você ter a sua recompensa. Por exemplo, eu que já trabalhei com um certo tipo de serviço aí, né? Eu criei vários folders, né, dos meus serviços dizendo o que é que eu fazia no serviço e tudo mais. Era serviço em carro, tá, gente? Eu fazia lá os serviços e tal. E eu percebi que eu coloquei uma lista de 10 coisas que eu fazia no carro da pessoa, no serviço de carro da pessoa, né? E eu percebia que metade ali as pessoas ignoravam, elas só diziam: e quanto você cobra sem fazer essas 5 coisas aqui? Sem fazer isso? Então eu percebi que as pessoas não se interessavam por tudo que eu estava vendendo ali. E eu passei a estudar elas, entender o que elas queriam, não o que eu queria que elas quisessem. Eu passei a estudar o que elas realmente queriam. Deu para entender? Por exemplo, o mal, ele não dá para os outros o que ele quer dar e quer oferecer para os outros e acha que as pessoas devem aceitar. Até porque, por ele ser uma pessoa má, ruim, ele não agrega. Provavelmente são pessoas que só sugam os outros, não agregam em nada, né? Você que é bom, uma pessoa boa, você vai ter que somar na vida das pessoas, da sociedade, vai ter que agregar para ser recompensado por isso, certo? Só que você tem que estudar o que as pessoas querem e não supor o que as pessoas querem com base nas suas suposições, certo? E com o passar do tempo, né, eu editei meu folder, eu risquei lá as coisas que eu achava que as pessoas queriam, que as pessoas davam pouca importância, e passei a colocar nos folders, né, no cartão, os serviços, os itens que mais interessavam as pessoas. Eu estudava o comportamento que as pessoas queriam, né? Ou seja, falavam o que elas queriam ouvir, dava o que elas queriam e não o que eu queria. Eu achava super sensacional o meu folder, tudo que eu estava oferecendo ali, né? Mas simplesmente as pessoas ignoravam, elas querem o que elas querem. Então eu estudava o que elas queriam e oferecia o que elas queriam, pronto. Ou seja, eu aperfeiçoava e evoluía a questão. Bom, espero que tenha ficado tudo claro aí para vocês, esse mapa mental, né? Se vocês pararem para prestar atenção, gente, vocês vão observar que muitas coisas aqui, elas se entrelaçam, né? Elas têm a ver uma com a outra. Por exemplo, quando você estuda as pessoas, você está se aperfeiçoando e evoluindo as coisas porque elas querem. Quando você estuda as pessoas, você está estudando para oferecer o que elas querem ouvir. Quando o mal conta mentira, né, ali para enganar, você apenas omite verdades que as pessoas não querem saber, o que pode revelar fraquezas sobre você, revelar coisas que podem ser usadas contra você, certo? Então você vê assim que meio que tudo está entrelaçado, mas tudo faz parte de um grande plano, de um grande entendimento central, que seria o quê? Como mal ou como bom, como pessoa má ou como pessoa boa, esse entendimento seria o quê? Como Bruce Lee dizia, né? Seja como uma água, né? Molde-se ao que a sociedade quer e deseja de você. Ofereça aquilo a elas ou obtenha a sua recompensa em cima daquilo, né? Basicamente é isso. E tudo pode ser resumido nessa frase. É você se camuflar, se moldar aos interesses da sociedade e a sociedade lhe recompensa sobre isso. Basicamente é o que resume tudo isso aqui. A diferença é que o mal faz isso para subtrair, enganar, roubar, lesar, se aproveitar das pessoas. Você vai fazer isso para, de fato, dar aquilo que você prometeu e que elas querem. O como você vai fazer isso, aí já é uma outra questão, né? Porque aí depende do assunto também. Se você está falando de negócios é uma, se você está falando de relacionamentos é outra, certo? Então, basicamente, esse é o grande plano. Esse é o grande resumo da coisa, né? Bom, espero ter contribuído aí, espero que alguma coisa que eu tenha falado aqui dê uma virada de chave na vida de muitas pessoas, tá? E espero estar contribuindo aí para um mundo novo, melhor aí para as pessoas que estão me ouvindo. Lembrem-se, pensamento positivo, tudo vai dar certo, estamos num momento de virada de muitas coisas, um mundo novo está surgindo aí, espero me preparar e ter sucesso junto com vocês, tá? Eu, apesar de ter muita experiência em muitas coisas que eu quero passar aqui para vocês,
Eu ainda estou aprendendo muita coisa e tudo que eu aprendi eu vou passar aqui para vocês. Sem energia negativa, sem pensamento negativo, sem coisa para baixo. Vamos para cima, que vai dar tudo certo pra gente. E isso é só o começo. Vamos botar para quebrar. Falou?